Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo da leitura conjunta do livro A Menina Invisível. Chegámos ao final da terceira meta de leitura que nos levou até ao final da primeira parte do livro. Eu aconselho a quem não chegou lá ainda que não veja o vídeo, porque é mais interessante chegar à conclusão de certos mistérios sem saber as chaves, sem saber o que vai acontecer a seguir. Então, começamos. O primeiro capítulo desta terceira meta de leitura é o capítulo Sangue. E no capítulo Sangue apresenta-se de forma visceral o desgosto que Emília tem em ser mulher. O ser mulher é a maior limitação que ela tem a conseguir perseguir qualquer sonho que tenha. Eu vou trazer aqui um livro que acabei de ler agora recentemente e não consigo não falar dele. Eu não conhecia Maria Judite de Carvalho, foi a primeira vez que a li. Acabei de ler os vários contos de Tanta Gente Mariana e em todos eles, por detrás da sublime escrita da Maria Judite de Carvalho, está esta asfixia constante da limitação de oportunidades que existem por se ser mulher. Estamos no século XIX, na Menina Invisível, estamos em meados do século XX, com a Maria Judite de Carvalho. Andámos muito desde então, temos ainda muito para andar, mas creio que é positivo sabermos que não foi assim há tanto tempo e que em muitas partes do mundo continua a ser assim. Esta tremenda limitação que vem com o facto de se viver num corpo de mulher. Por quê? Avançamos para o quarto. O capítulo a seguir, é um capítulo que anda aqui é um bocadinho a dançar entre o sonho e a realidade, entre o possível e o impossível, e é um capítulo que traz o tom dos capítulos que vêm a seguir. O capítulo 4 acaba assim. Emília ouve os ruídos no quarto ao lado, sabe que vêm dali e sabe há gente ali, ou alguma coisa que se comporta como gente. Corre para o quarto sem saber se os pés batem no chão com força, se faz ruído e se denuncia, porque o coração bate com força ensurdecedora. Fecha a porta do quarto, atrás dela, e tranca a chave. Já ameaça ser manhã quando consegue voltar a adormecer. Emília tem 15 anos. Educada para não acreditar em deuses nem monstros, mas está aterrorizada como um ateu às portas da morte. E esta noite ainda é só o começo. E o resto é o que se segue. No capítulo de Revelações há um mistério, algumas pontas soltas que se juntam, mas afinal para criarem um outro mistério. E neste capítulo queria sublinhar esta frase. Tenham-na em conta, porque diz tanto de Pedrinho. É Emília. Emília que não fala sobre Licínio a Pedrinho e não o faz porque tem medo da reação de Pedrinho, da forma como entra cego nos espaços onde se morre. Cicatriz é o último capítulo contado do ponto de vista de Raul. Neste capítulo ele apresenta-nos, ficamos a conhecer melhor Celeste, a mãe de Emília, e conhecemos-la para que entendamos também melhor Emília, porque ela caminha na mesma direção da mãe. E é um capítulo também que, como quase todos os capítulos que foram escritos do ponto de vista de Raul, há uma janela aberta para lá da aldeia. Raul traz-nos o país, traz-nos o estado da ciência no final do século XIX. Eu coloco a ele e a Beatriz como estando na vanguarda da neurologia em Portugal e no mundo ocidental. E nessa vanguarda ele já entende uma coisa que só começa a ser entendida então, que as patologias como a epilepsia, patologias de comportamento ou patologias dos nervos, como eram chamadas, não partem das vísceras, mas que são problemas que vêm do foro cerebral apenas. E há uma pequena provocação aqui, que não é tanto uma provocação, mas é uma denúncia de como as coisas eram vistas no século XIX, em que havia uma teoria da inferioridade física, uma patologia
como a epilepsia era vista como resultante de uma inferioridade e, como era fruto de uma inferioridade física, naturalmente era associada à mulher. Era vista como sendo mais comum na mulher, mesmo que não fosse, porque estatisticamente não era verdade. E é curioso, porque no século XIX, até ao século XIX e ainda na entrada do século XX, esta forma de dizer à boca cheia que a mulher é um ser inferior, o género feminino é inferior no corpo e na mente, portanto, é dita à boca cheia, não se esconde. Eu li um livro quando estava a escrever que vos quero, está aqui, que vos quero recomendar, e que é um livro chamado Unwell Women, A Journey Through Medicine and Myth in a Man-Made World. Eu não sei se ele existe em português, mas a tradução seria qualquer coisa como A Mulher Doente. Viagem através da medicina e dos mitos num mundo feito à imagem do homem. E lê-se na sinopse desse livro que, ao longo de séculos, o corpo da mulher foi vilanizado e inferiorizado, até que acabamos a ter medo, a ter vergonha, a sentir-nos humilhados por ele. O corpo feminino é de facto diferente, passa ao longo da vida por experiências diferentes do corpo masculino. E, no entanto, durante séculos e séculos, a medicina pertenceu ao homem. A falta de diversidade leva sempre a isto. A diversidade é tão importante na ciência, e não só. Por causa disto, é preciso termos mulheres, é preciso termos raças diferentes. E este livro, Unwell Women, é fascinante na forma como faz um estudo e denuncia aquilo que não nos é evidente, mas que quando percebemos, sim, é claro, é óbvio. O corpo feminino foi tido como inferior e dessa concepção, desse tratamento ao longo de séculos, ainda há resquícios hoje em dia na nossa medicina. E chegamos às ausências. São duas ausências que há aqui, não é? Uma vai-se resolver, é a ausência de Raul. A outra ausência vai arrastar-se até à próxima parte do livro. Neste livro há vários objetivos, várias mensagens, e eu convido-vos a explorar o que está por baixo da superfície. É um livro que, se quiser ser lido à superfície, também pode ser, e acho que não vai aborrecer o leitor. Mas ele é muito mais do que está apenas a boiar, não é? E eu vou resgatar esta frase e convido-vos a que a levem para a segunda parte do livro. São as últimas palavras de Raul. Não há nada mais desgastante e isolador que ser moderado. Quando se embica numa causa até à cegueira, nunca se está sozinho. Há pelo menos um grupo de fanáticos ao lado, atrás e até à frente. A moderação é banal e macilenta como um corpo velho. Talvez por isso me visite agora. E assim passamos ao capítulo Indecência, que é um capítulo destinado a atar várias pontas soltas, e depois o capítulo Desejo, onde há muito para falar. O capítulo Desejo começa com um diálogo entre Pedrinho e o pai, e nesse diálogo os dois interlocutores não se entendem na metalinguagem. Pedrinho tem um rancor que mal consegue esconder, mas o conde está cego a ele, e é um cego de vontade. Percebemos que o pai de Pedrinho cria as suas próprias realidades e torna tudo o que está fora dessa realidade que ele cria invisível. Mas depois vamos continuando a ler, e a verdade é que não é só o conde que, na sua visão do mundo, cria partes invisíveis. Se calhar todos nós as criamos, ou criamos essas partes. E então é curioso ler quando Alice chama ao pai de Emília o homem que transportava sombras. E Pedrinho lhe pergunta: por que o chamas assim, Alice? E ela diz: não sei explicar, é esta ideia de que a alegria é a luz e a tristeza está à sombra. E Pedrinho pensa: Emília nunca lhe tinha falado do pai como de uma pessoa triste. Perguntou-se se Emília o sabia assim. Perguntou-se quanto não se conhece das pessoas que nos rodeiam, ou quanto se esconde
do que se conhece. No capítulo Repulsa, voltamos a isto, voltamos a esta noção de que não conhecemos o que achamos que conhecemos. Pedrinho, outra vez. Achar que conhecia a Alice. Sabia-a sempre dentro e fora do olho. Sabia onde estava e o que pensava. Sabia-se agora ingênuo. Percebia agora que nunca se tarda no outro, o suficiente para aprender os cantos ocultos. Nalgum recanto por explorar da mente daquele corpo desfeito, esmagado, violentado de criança, Alice guardava uma capacidade de violência que ele não entendia possível. Era um fruto do mesmo ventre, mas não era um fruto da mesma vida. Pedrinho, afinal, não conhecia Alice, nem a conseguia explicar. Tenho a certeza absoluta que surpreendi o leitor, porque Alice me surpreendeu a mim também. Eu não estava à espera que ela achasse que para se salvar de um trauma teria de ter uma ação assim, deste género. Teria de encarnar o vitimário, teria de ser violenta ela também. Não estava à espera que o fizesse. Alice insistiu que assim fosse. Eu escrevi-o, mesmo a achar que ela estava enganada, mas sem saber se o estaria ou não. E veremos o que acontece, se ela tinha razão. E chegamos ao final deste capítulo, com Pedrinho a pensar: não salvei ninguém, não salvei Alice, não fui a tempo, não fui ao casebre quando podia, não procurei a verdade quando ela podia ter sido arma. Fui tarde, mas agora não. E acabamos com a decisão de Pedrinho, de que a vida mudava para ele também, que bastava de ser ele sempre a sair imaculado da vida, a seguir em frente, enquanto os outros caíam. E, no entanto, nos 3 capítulos que sobram até ao final da primeira parte, são capítulos vistos do ponto de vista de Emília. E o que sabemos de Pedrinho é que ele, afinal, partiu. Ficamos a saber mais de Emília, ficamos a saber que também, tal como Celeste, começa a esconder a infelicidade, começa a esconder a depressão numa lâmina de barbear, e vemo-la a sair e a abandonar a quinta. A quinta que mais uma vez fica abandonada, depois de mais uma história macabra. As histórias macabras que são tão apetecíveis para quem quer construir monstros. Chegamos ao final da primeira parte. A segunda parte vamos dar um salto no tempo. A segunda parte passa-se nos anos conturbados de 1907 e 1908, principalmente 1907. São anos do fim da monarquia e é o ano 1908 em que se dá o regicídio. Vamos, nesta segunda parte, fechar a história, que também, não por coincidência, começou a ser contada em 1891, no ano da Revolução do Porto. Até à próxima sexta. E até lá, continuação de boa leitura.